É isso, né, Gabriel? Vamos com Jussara Galto e o seu comentário. Bom dia, Gabriel, Adilson, boa tarde, boa noite para os outros. Estou aqui de novo, né? Nosso programa foi interrompido ontem, mas assim, eu me alonguei muito, né? Me empolguei e aí acabei passando no tempo que era necessário eu entregar para o Gabriel minha fala, mas não deu certo. Não tem importância. Eu estou aqui hoje de novo com a mesma garra, né? Com a mesma intenção de dizer o que eu teria dito ontem e que eu não pude. E eu também nem comentei com vocês que agora eu não estou conseguindo acertar bonitinho, mas eu estou aqui, né, com um cenário novo, ajeitando aqui, essas coisas de direita, esquerda, assim, me confundem, que nem espelho. Mas assim, tá bonitinho, tá? Esse quadro magnífico que vocês estão vendo na parede, ele é feito com lã, sei lá. E foi feito por mim. Mas isso quando eu ainda tinha tempo, quando eu não tinha. Olha como esse quadro é velho, antigo, né? Velho não. Eu não tinha ainda ficado envolvida até o pescoço com política e com esse meu serviço, né? Com esse trabalho público. Me tornei uma mulher pública e aí parei de bordar, parei de fazer crochê, enfim. Mas estou aqui com vocês, isso é o que importa. E eu estava falando, eu quero pegar o mesmo gancho, porque esse assunto me diverte. E eu acho que vai também continuar divertindo vocês. Porque eu estava falando com aquelas pessoas que gostavam de torcer o nariz para o Bolsonaro, porque achavam que o Bolsonaro não era digno do seu voto, não era digno da sua atenção, porque não tinha grande relevância cultural, social no país, era um capitão, né? E um deputado federal. Mas todos os deputados federais são extremamente bem considerados e tratados. Como era o Bolsonaro, e ele já tem, graças a Deus, já trouxe de berço, eu acho, essa marca que o faz diferente dos outros, que faz assim, um ungido de Deus, uma missão e que ele está cumprindo, graças a Deus, vem cumprindo, porque o seu corpo físico já podia ter se entregado, mas a alma dele, o espírito dele de guerreiro não se entrega, e nós não vamos deixar que isso nunca aconteça, porque nós também não nos entregamos. E eu estava falando com aquelas pessoas que subestimavam e, nem voto nele, imagina, vou perder meu voto, etc, etc. Montanhas de besteira. Mas eu estou falando, sabe de quê? Eu comecei tudo isso porque eu estava falando na atual primeira dama, né, que sai pelo mundo afora a fazer fiasco, e todo mundo, né, da esquerda e a imprensa passam pano. E eles acabam trazendo uma mentira, trazendo uma narrativa que aí é do interesse deles, e a coisa passa batida, como se fosse uma insignificância. Então ela mandou o Elon Musk, né, se vocês sabem o que, CF, falar numa reunião de uma maneira completamente inadequada, fora de hora, fora de contexto, fora de protocolo. Então ela falando nessa tipa, e então para recordar vocês, onde é que foi parar, onde é que foi parar aquela frase adorada por vocês, que é vinda da agenda, ou que graças a Deus, tá ladeira abaixo, porque é de esquerda, e tudo que é de esquerda arde aí por ladeira abaixo, só não é porque a gente quer, não é porque a gente torce o que é de direita, mas é porque a esquerda é do mal. E vocês sabem disso, e não vamos passar pano. Me contem uma coisa boa que aconteceu nesse governo, que é de esquerda, ou no outro do passado, e aí meia, e eu já me dou por satisfeita. Mentirinha, né? Eu estou dando corda para vocês. Então, onde é que fica a famosa, famigerada liturgia do cargo? Meu Deus, do Bolsonaro e da Michele era exigida a liturgia do cargo por pessoas que não sabem nem o que é liturgia, muito menos liturgia do cargo. E essas pessoas cobravam isso.
assim como empoderadas, como se enxergasse um palmo na frente do nariz. Não enxergavam e muitas continuam não enxergando. Agora, onde é que foi parar? Em que buraco imundo e profundo foi parar a liturgia do cargo que vocês, esquerdistas, nunca mais falaram? Porque eles, né, CA, na liturgia dos cargos, dos lugares diferentes, dos lugares que nunca passaram por isso, jogaram e botaram pá em cima, pá de cal em cima. Porque isso só existia pela agenda woke, cobrança para o Bolsonaro e para a Michele. Respirar fundo. Cuidado, não pode, em público não. Onde é que fica a liturgia do cargo? E ele não falava assim tão errado, e não fala, e é um grande estrategista, e é um homem que tem uma visão de estadista. Ele enxerga longe. Ele enxerga muito mais que a maioria das pessoas. Quando a gente está indo, o argumento ele já está voltando para a solução. Eu digo a gente, mas todos os outros, os canalhas principalmente. E eles todos, durante um certo tempo, né, 2, 4 anos, que para nós parece uma eternidade, se deram bem. E aí eu tenho que me lembrar de um ex-colega, um grande jornalista, grande radialista, grande deputado federal também, o Mendes Ribeiro Filho. Fomos colegas na Rádio Gaúcha, várias vezes, na TV também, e ele criou uma expressão em função do futebol que dizia o seguinte, que diz o seguinte: Deus não joga, mas fiscaliza. Quem tem mais de 60 vai lembrar, e até talvez mais de 50. Deus não joga, mas fiscaliza. E eu estou deitando e rolando. Por quê? Está acontecendo agora, assim, ó, a cada dia, bem como nós vimos, nós só tínhamos uma esperança. Nós acreditávamos que isso seria possível e que nós um dia teríamos essa conversa que eu estou tendo agora. Mas, por enquanto, naquela época, era só esperança. Eram só orações para que realmente isso se tornasse uma realidade. E começou a se tornar realidade quando o Trump se elegeu. E depois, quando ele tomou posse, então a coisa, né, se solidificou. Estão aí os americanos. Olha, quem tiver 2 neurônios funcionando vai se dar conta que estão acontecendo coisas inimagináveis para nós, como eram inimagináveis as que eles fizeram à custa de dinheiro, muito dinheiro, compraram muitas milhares de consciências em todas as esferas, não só na política, como até empresarial, porque calaram a boca da imprensa, calaram, amordaçaram. Até agora não se fala nada que preste. E quando dão uma palhinha, assim, porque até eles, os jornalistas de esquerda, eles estão por aqui, o desgoverno desse país. Eles não se controlam mais. Eles já estão perdendo a calma, perdendo a tranquilidade, porque é muita barbaridade, é muito roubo. Gente, já está na fase só, um dia eu vou dedicar só um programa só para falar nisso, só na questão do roubo contra os velhinhos, contra nós, os aposentados, velhinhos, e gente, eu até que estou, né, muito bem, graças a Deus, tem milhões assim também, mas tem outros milhões que estão no fundo de uma cama, precisando de remédio, precisando de uma alimentação adequada, precisando de cuidadores, estão sendo roubados. Mas, como eu disse, isso é papo para o programa inteiro. Mas então agora, quanto mais, quando esse rombo começou com bilhões, 2 bilhões, 3, já está quase, porque todo dia surge um panorama novo, um cenário novo, uma coisa que a gente ainda não tinha ouvido falar. E dizem os entendidos que estão mexendo nessa latrina toda, que possivelmente esse rombo venha passar de 1 trilhão. Só dos aposentados. Agora vocês botem todo o resto. É a Petrobras, os Correios,
todas as estatais, a roubalheira, o cabide imenso, imensurável de empregos que se tornaram os órgãos públicos, desde os mais simples, os mais comuns, os mais simplinhos, até os mais poderosos. O judiciário, meu Deus do céu, os salários são astronômicos, não trabalham quase nada, os processos não andam. É uma coisa completamente imbecil. E eu vou dar agora um testemunho de uma coisa que aconteceu com a minha família. Agora, nesses dias atuais, um documento foi entregue há 2 anos atrás por ser necessário no processo, naquela altura do processo. Que seria, e foi, o atestado de óbito da minha irmã caçula. Foi entregue, o advogado também não olharam, vamos dar essa puxadinha de orelha no escritório da advocacia também. Encaminharam para o judiciário, lá passou por vários meses, inclusive o juiz, para depois ele mandar para frente, e mandou 2 anos depois, a juíza, 2 anos depois. Ela ficou com a bunda sentada em cima do processo, como de milhares de outros, 2 anos. Para mim, deve ter gente com mais tempo. Por isso, porque eles ganham pouco. Eles podem trabalhar 3 dias, falhar 1, sem desconto, e se eles trabalharem naquele dia, eles serão recompensados. Olha essa barbaridade. Qual é o empregado, qual é o operário que tem um assalariado que tem esse direito? E o Ministério Público também. Então aí, ó, fica todo mundo com cara de paisagem. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada, tá tudo tão bem, vamos continuar assim, porque enquanto eles estiverem dando apoio para a canalhada lá de cima, que são os ministros, tá tudo bem, porque estão todos ganhando muito bem. Tá todo mundo feliz da vida, quando não estão enriquecendo enlouquecidamente por fora. Não só com fatos e com resultados processuais, mas também por aquilo que ninguém vê, mas que existe, e esporadicamente vemos notícias, denúncias, porque ninguém quer comprar, nenhum advogado, na verdade, eu sou advogada, advoguei no Tribunal do Júri mais de 50 anos, e eu sei que nenhum advogado gosta, quer se indispor com um magistrado, porque aquele magistrado é que vai, né, escrever a sentença. Então é bom ser amiguinho. Então há muita cordialidade, muito respeito, tudo isso há. Fingidamente, porque eles estão sacaneando e a gente, sabendo que é sacaneado, não insiste, não bota o dedo na ferida, não reclama devidamente, constitucionalmente, como seria o nosso direito, para não se indispor com um juiz ou com uma juíza. Felizmente, por força da necessidade, agora a gente viu que isso aí está começando a cair. Mas terminando o meu processo que eu estava contando. Então, 2 anos depois, ele assinou e mandou para o procedimento seguinte, que seria na contadoria. E aí encerra. Sabe o que o contador não é tão cretino, não é tão, sei lá o quê, quanto o juiz? Viu que tinha um erro crasso ali. Viu que faltava um pedaço da certidão. E imediatamente mandou de volta. E claro que o cartório informou o escritório da advocacia, o escritório me avisou. Como vocês não viram isso? Aliás, eles não sabiam o que era. O que estava errado? Eu olhei e disse, está incompleto. A pessoa que fotografou o documento para mandar, porque agora é tudo, né, por internet, tirou um pedacinho do lado, que mudaria totalmente o texto original. Então, isso aí, porque ele ganha pouco, né? Mas ele quer ganhar mais. Ele ganha o que a maioria dos brasileiros não ganha por ano. Eles ganham por mês. Em 2 anos, alguns. O que nós ganhamos por mês. Eles ganham, no mês, o que nós ganhamos 2 anos. Troquei. Então, o que um operário, um trabalhador, um motorista, um gari, um aposentado, que ganha salário mínimo também, leva 2 anos para ganhar, eles ganham um mês.
Isso é uma grande injustiça. Isso tem que ser corrigido no Brasil. Que eles trabalhem, que sejam bem pagos. Por exemplo, o segundo país mais caro, que tem a magistratura mais cara no mundo, o segundo somos nós. E o primeiro é El Salvador, houve aquela transformação espetaculosa, mas por quê? Porque assalariaram bem os juízes, estão cobrando trabalho, estão cobrando justiça, estão cobrando o que não se cobra no Brasil. Aqui no Brasil se bota trabalhador, se bota operário, aposentado, doente na cadeia e se solta bandido pela porta da frente, se solta os cabrais da vida, os políticos safados, todos que foram condenados pela Lava Jato, está todo mundo solto. Todo mundo. E os de 8 de janeiro, os processos que não tinham que estar rolando no Supremo Tribunal Federal, estão lá, presos, porque o processo já leva 2 anos e está aí. Graças a Deus até que não prenderam o Bolsonaro em função disso. Porque bem que eles gostariam de que assim tivesse sido o caminho. Mas eu estou falando tudo isso, agora englobando tudo, porque nós nunca podemos perder de vista que nós temos direitos assegurados por uma Constituição. Tudo bem, dona Jussara. Agora, essa Constituição está de folga, está em férias, está por aí, qualquer lata de lixo por aí. Mas isso está bem pertinho do fim. E aí nós chegamos na audiência de segunda-feira, que até eu já falei, um pouquinho ontem, e agora eu vou voltar a falar. Aquilo ali foi um teatro mambembe. Ali, ó, afloraram as verdades. Os advogados conseguiram dizer aquilo que estava trancado aqui, ó, e não podiam dizer, não por incompetência ou por medo, mas por absoluta falta de chance. E eles tiveram a chance segunda-feira. É assim por mim, né? Porque não estou legal ainda. Eles tiveram naquela segunda-feira a oportunidade de se abrir, olhando olho no olho e mostrando, por conseguinte, que eles não têm medo dos sinistros que estão lá. Não é por medo, é por falta de oportunidade. Não que a oportunidade não exista legalmente, mas porque ela está acoitada agora embaixo de algum tapete imundo da consciência deles. Porque lei nós temos para tudo. Nós temos uma Constituição que pode não ser perfeita, pode não ser maravilhosa, mas é uma Constituição e é uma defesa dos nossos direitos legítimos. Para qualquer profissão, todo brasileiro está ali dentro, contido em um dos seus artigos. Entendam a importância. Por que o Bolsonaro ficou 4 anos, não tentou golpe nunca, não fez golpe, porque houve um determinado momento, até acho que talvez ele pudesse ter feito, se bem que ele esteve sempre cercado, desde o vice dele, a todo o contorno, de gente traidora, de esquerdistas que foram durante 40 anos sendo preparados para fazer o que fizeram, para implantar uma ditadura comunista no país. E o que o Bolsonaro dizia? Dentro das 4 linhas. Não saiu nunca das 4 linhas. Imagina se ele tivesse botado um pezinho para fora da Constituição. Ele já estava preso há 4 anos, 5 anos, 6 anos, que ele assumiu em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele já podia estar preso lá. Por quê? Porque o Xandão já estava acionado, já estava municiado para fazer o que fez. Então, o Bolsonaro governou 4 anos caminhando no fio da navalha, como se não houvesse e não havia outra maneira. E ele, mesmo assim, não errou, não saiu das 4 linhas. Virou réu até. Está virando réu. E pode virar, Deus não há de permitir, mas poderia vir a ser condenado e cumprir pena. Só que agora, assim como também, o Mendes Ribeiro de meu Deus não joga, mas fiscaliza. Assim como está chegando na hora da verdade, na hora do julgamento, porque há de ser um julgamento justo,
também está se exaurindo o tempo do ditador e de todos que o apoiaram nesse tempo todo. E aí, então, toda a imprensa desmascarada, todo o Supremo desmascarado, todos os tribunais superiores desmascarados, uma parte muito grande do Ministério Público também. E aí a gente vai começando a ter renovadas as nossas esperanças de que nós estamos no caminho certo, que nós estivemos sempre no caminho certo. Nenhum de nós gosta de passar fome. Nós não queremos para ninguém. E não é por causa que a gente é de esquerda ou de direita. Nós somos cristãos. Quem realmente é cristão não quer para o seu irmão aquilo que ele não quer para si. É só assim, só por isso. E como todo comunista não é ateu, não acredita em Deus, e acha que tudo isso é besteira, é baboseira, então vocês vejam por que eles estão fazendo o que fazem. Porque roubam, tiram nós de canudinho. São vampiros que nos sugam de canudinho através da malversação dos nossos impostos. Enchendo a vida. Já não é mais caminhão de dinheiro. Antes era carro, carrinho, né? Mala. Não, agora é avião. Avião da FAB, o maior avião da FAB. Já estão até dizendo que isso é mentira. Fato assim, ó, que foi testemunhado por dezenas e mais pessoas. Agora já estão levantando, né, essa narrativa de que ela não estava naquele avião, que aquele avião não foi, que é tudo loucura, é tudo imaginação, é tudo paranoia do direitista. Só que não. E agora está começando a aparecer. Agora o seu Xandão está ficando com o traseiro de fora e vai ficar nu. Vai ficar nu completamente, mostrando o que ele verdadeiramente é. Mostrando que ele é... A gente não sabe as razões. Não pode ser só pela psicopatia. Ele deve ter, estou dando isso assim, ó, de barato, deve ter muito medo. E o rabo muito preso, envolvendo não só ele, pessoas da família. Porque só assim, para esse homem se manter desse jeito impávido, mentindo, fabricando provas. Meu Deus, o Martins, por exemplo, ele foi para... Consta, tem documento nos autos, que ele foi para os Estados Unidos e ele não, naquela época ele não saiu do Brasil. E de outra banda, nesse processo que foi examinado segunda-feira, Azevedo, parece que é o nome do réu, um coronel, o que foi dito? Que ele estava num lugar onde ele não estava. Ele não estava rondando a casa do Xandão. E como disse o advogado de defesa, se houve tudo isso aí, então o criminoso está solto. O criminoso não é aquele que está preso por conta de ter estado perto da casa do Alexandre naqueles dias do golpe, do pretenso golpe, e que seriam assassinados o cachaceiro, ele e mais outros. Mas não, isso não é a nossa justiça. A nossa justiça é a que está escrita nos códigos. E nós acreditamos, além dessa justiça, na justiça de Deus. E a justiça dos códigos foi tripudiada, vilipendiada, esquecida, foi estuprada. Mas está aí, está sobrevivendo. E ela retornará. Agora, a justiça de Deus, por nenhum momento, ela esmaeceu. Por nenhum momento, ela deixou de existir. E nós confiávamos nisso. Confiamos sempre, com tanta fé, acreditando que isso tudo ia ruir como um castelo de cartas. Todas as mentiras, todas as inverdades, todas as traições, todas as narrativas falsas, tudo cairia. Porque, como é que é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está na Bíblia. E a gente acredita. Simples assim. Então, a segunda-feira foi um teatro do absurdo.
E agora, hoje teve outra audiência, já disse que, porque esse que depôs hoje, Batista Júnior, parece que, não sei, não quero nem gravar o nome desses demônios. Demônios. Pessoas que fizeram pelo Brasil contra os brasileiros porque são comunistas, porque são ateus, porque não acreditam em Deus e não acreditam que a lei do retorno um dia chega. Não é culpa de Deus. Vão acontecer coisas horríveis com eles. Mas não foi Deus que quis assim. E nem nós. É simples. É a lei do retorno. Fizessem o que fizeres, receberás em retorno. Ninguém planta milho para colher abóbora. Ou planta uma erva daninha para colher uma roseira. A gente só colhe o que planta. E se diz mais até. O cultivo é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que tu planta é o que tu colhe. E o que essa gente plantou nesses últimos anos, todos esses ladrões, com dinheiro devolvido, com como é que se diz, com delações premiadas e com penas, castigo, né? PNAS, não é pena de galinha, penalidade, penas para cumprir. Inclusive o cachaceiro que desgoverna o Brasil. Não estaria afim ainda a pena dele, até porque ainda ficaram uma série de processos que agora alguns, com certeza, até já não há mais condições de recomeçar. E até esse onde ele foi condenado também. Portanto, vocês vejam que esse castelo está desmoronando. E eu deito e rolo. E eu agradeço a Deus quando levanto, quando acordo de noite, eu digo, meu Deus, muito obrigado. Eu não digo nem o porquê, porque Deus sabe o porquê que eu estou agradecendo. E eu também sei. Obrigada, meu Deus, porque está mostrando para todo o povo do Brasil e do mundo quem são eles, os sinistros, os bandidos, os ladrões, os corruptos. Quem são? E quem é o povo brasileiro sofrido, sacrificado, espremido, esmigalhado, trucidado, jogado no fundo das cadeias. Por que isso? Porque nós não concordamos com eles? De onde é que saiu? Qual é a cabeça louca que saiu que eles estão certos? Que eles estão com a razão? Que maltratar os outros é que é o direito? Que surrupiar o que é dos outros? Desde as urnas até as grandes estatais, todo o dinheiro brasileiro, tudo que sai dos impostos, entra por um ralo. Literalmente falando, por um ralo. Mas eu terminei hoje, graças a Deus, de dizer o que eu comecei a dizer ontem, não é? Que é cobrando de vocês, até o pessoal da direita, de esquerda, votei nele porque, né, não tinha outro. E tinha. Ladrão, corrupto, sem vergonha e cachaceiro. E mais outros efeitos. Mas quiser, né? O que eu ia fazer? Mas que ele não obedece, não cumpre a liturgia do cargo. Isso foi dito tantas vezes que eu tinha nojo de mim. E até hoje ainda ouço. Pessoas, não dá para comparar, né? Não dá para comparar com o Barbosa. Não dá para comparar com grandes juristas e grandes homens que passaram pelo Brasil, mas comparar com o cachaceiro tem nem graça. Dizer que o Bolsonaro fala mal, o cara que agora parou de dizer palavrão, porque a mulher fala palavrão por ele, porque ela está falando mais que ele. Por isso que ele parou. Ele não fala, ele se orgulha de dizer que nunca frequentou escola. Nunca. Ele tem orgulho de dizer que nunca leu um livro. Ele não passou dos primeiros anos. Nunca leu um livro e chegou presidente do Brasil. Olha só que maravilha. Então, como é que nós vamos comparar o Bolsonaro com ele? Não tem comparação. Não tem. Um está aqui no buraco e o outro está aqui em cima. Tem um curso superior do Exército, é capitão do Exército. Ficou na Assembleia, na Câmara de Deputados, 28 anos. Foi vereador antes disso. Então, me diga, qual é o termo de comparação? Não existe. Portanto, que acabaram com a exigência da liturgia do cargo. E eu estou falando isso bastante, mas quantas vezes
para me vingar, para desopilar, para estar tudo trancado aqui há anos, ó. Tudo que o Bolsonaro fazia estava errado. Agora, eles só fazem coisas erradas. Eles conseguem praticar o abominável. E, ó, a imprensa, bem abastecida de dinheiro, não fala nada. Os jornalistas, ignorantes, não conhecem história, nem do seu próprio país, não conhecem nada. São obtusos, são sem vergonha, sem caráter, porque pessoa de caráter não se vende, só se vende quem não tem caráter. É o cérebro de pantera que falava Lombroso. Lembra? Quem passou pela faculdade de Direito prestou atenção, aprendeu quem foi Lombroso, criminalista, italiano. E agora estou terminando meu tempo e falo sobre esse assunto aí do Lombroso, quem sabe outro dia, que é o cérebro de pantera, que vocês vão entender porque de muita coisa acontecendo. Ah, mas essa tese já foi revogada há anos. Foi. No mundo, quando a esquerda começou a se levantar. Porque se a gente analisá-la friamente, nós vamos chegar à conclusão que ela é certa, que ele estava correto. Como eu digo todos os dias, eu amo vocês e amanhã, se Deus quiser permitir, estaremos novamente batendo esse papo. Amanhã eu ajusto aquele quadro. Quer dizer, o enquadramento é do telefone, né, da câmera, não é do quadro, que o quadro está na parede correto, tá? Um grande beijo para vocês e até amanhã. Sempre brilhante também comentário de Jussara Galto, né? Falando de política, de economia, batendo e se expressando. E olha que a idade dela está bem experiente. Então ela sabe o que fala, sabe o que faz. E eu quero que até gravar um negócio com ela aí, contando um pouquinho da sua história, que é uma história linda, de guerra, de luta, de batalha, e na época que mulher não tinha vez e não tinha voz. E ela enfrentou tudo e enfrentou todos. E hoje nós temos a honra de tê-la aqui na aba RTV, fazendo seus comentários diariamente aqui. Às vezes não pode todo dia, mas quando pode é uma benção. Tá bom? E assim só não resta encerrar mais um programa Litoral Meio-Dia.